Mais um argentino chegando no Goiás em 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre o Brian Orozco, mais um com esse mesmo sobrenome que está em pauta no Goiás, trazer os detalhes desse jovem meio-campista de 24 anos de idade do Estudiantes da Argentina, os seus números nas últimas temporadas, ele que apareceu muito bem, por exemplo, na segunda divisão local, foi contratado pelo Estudiantes nesta última temporada, até quando vai o seu contrato lá no seu país e também o que pensa a diretoria do Verdão a respeito de mais um nome para a camisa 10 na sequência da temporada. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo eu falei sobre um outro Orozco, ele se chama Yohandri Orozco, é um venezuelano que foi oferecido ao Goiás. Esse de hoje, o Brian Orozco, faz parte de uma pesquisa de vários nomes aqui na América do Sul, que o Goiás vem falando, cogitando, também as suas contratações, por isso que eu gravei um vídeo separadamente para cada um desses jogadores, os dois, daqui a pouco falo mais sobre essa história e sobre o venezuelano, eu vou deixar esse vídeo na tela final, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo por apenas R$11, começando a semana com seu carro limpinho, nada melhor, Sendo 5 unidades espalhadas em Goiânia e também em Aparecida, com 3 delas só na Avenida Rio Verde. Você também encontra o Brasil Lava Rápido no Jardim América e no setor leste Vila Nova, sempre com ótimas condições aí para o seu pagamento, limpeza do seu veículo e, como eu falei, uma ducha rápida aí por apenas R$11 nesse comecinho de semana. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, já vai lá, confere o Instagram deles, é bem ali arrumadinho, dá para você conferir também as melhores alternativas para o seu carro, como por exemplo, limpeza de estofados, polimento cristalizado e muito mais, o nosso parceiro aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a possibilidade de mais um argentino pintando do Goiás. Dessa vez, o Brian Orozco, jogador de 24 anos de idade, que pertence ao Estudiantes da Argentina, onde fez um total na última temporada 17 aparições com 2 gols marcados. Esse jogador que tem vínculo até dezembro de 2024 lá na Argentina. A informação que foi repassada inicialmente pelo meu parceiro lá no Instagram, o Periquito Brisado, muito obrigado a ele, o nome que foi sugerido, estudado pela direção do Goiás nesse momento. Acontece da seguinte forma, alguns nomes, principalmente para essa camisa 10, foram oferecidos, como no caso do outro Orozco, o Yohandri, ele que é venezuelano. Esse cara sim foi oferecido à diretoria do Goiás. Vou deixar esse vídeo, como eu falei, na tela final. Do argentino, faz parte de uma pesquisa, uma consulta da direção esmeraldina, um scout aí pela América do Sul, para encontrar uma boa alternativa para a camisa 10. A chance de hoje termos um jogador estrangeiro para essa função de meio-campista de maior criação no Goiás, eu diria que é no mínimo aí de uns 80% para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Vários nomes já foram aí, no caso, estudados, negociados, como o Índio Ramírez, o colombiano, nas últimas semanas. O Campas também, que veio do Grêmio, não teve o interesse de ser emprestado, enfim, outro jogador nessa mesma posição estrangeiro, e esses outros dois nomes agora chegando aí para serem discutidos no Goiás. O Brian Orozco, que é bem mais jovem, tem só 24 anos de idade, na última temporada, a última atuação dele, muito tempo, ele que participou de 8 minutos num duelo contra o Banfield, lá no dia 30 de junho, possivelmente até enfrentou o Julián Palacios, nesse compromisso pelo campeonato argentino. Ele que começou ainda sua trajetória num time chamado Guillermo Brom, lá em 2019, nunca vi falar também dessa equipe. E na temporada de 2020 foi para o Vidia Dalmini, ele que disputa a segunda divisão do campeonato argentino, a tradicional Primeira Nacional B, que eles chamam lá no futebol argentino. Foi bem naquela equipe na temporada de 2020, com 15 partidas e 3 gols marcados. Rapidamente passou pelo Asteras Tripolis, uma equipe do futebol grego, na temporada de 2021. Fez apenas 3 partidas, na disputa da primeira divisão no campeonato grego, tendo aí uma rápida experiência no futebol europeu, 2 partidas, melhor dizendo, e na temporada de 2021 mesmo foi para o Deportivo Morón, essa equipe também da segunda divisão do campeonato argentino, onde apareceu muito bem, 15 partidas no total em 2021, com 2 bolas na rede, a equipe ele que fez uma campanha de meio de tabela e foi importante também nessas suas participações, ele que foi titular em grande parte na disputa da segunda divisão, sendo ali um nome importante nessa criação de jogadas, e foi contratado agora recentemente, no ano de 2022, pelo tradicional
Estudiantes, onde ele assinou esse contrato no dia 10 de fevereiro de 2022 até o final do ano de 2024. Não teve tantas oportunidades nessa primeira temporada, como eu falei para vocês, 17 jogos no total neste atual ano, 2 gols marcados, e faz parte também, né, o Estudiantes, que entrou aproximadamente em campo 58 vezes na última temporada. O Orozco participou de, no total, 17 delas e apenas 4 como titular. Mas é natural também, chegando em uma equipe maior, tradicional no futebol argentino, por exemplo, participou de uma partida, inclusive uma como titular na disputa da Copa Libertadores, como sendo o seu primeiro ano de adaptação. É natural a gente ver também poucas possibilidades. Não teve, por exemplo, nenhum tipo de grave lesão nessa sua trajetória lá na Argentina. Para falar um pouco mais sobre o Bryan Orozco, a diretoria do Goiás, que vem estando bem atenta, né, para esses nomes do mercado internacional, eu diria que ele é bem parecido com o Julián Palacios. A diferença é que é um jogador que atua mais centralizado. Tem sim bons passes e finalizações de primeira dentro da grande área, uma boa agilidade também nas suas decisões. É muito versátil, ele pode fazer, por exemplo, as duas pontas, uma meia esquerda, uma meia direita, mas principalmente saindo daquela região central. Como ele é canhoto, ele costuma aparecer mais obviamente, né, o jogador, ele é meio campista, ele não vai ficar parado, obviamente, no meio de campo. Então ele costuma ir um pouco mais para o lado direito para buscar, por exemplo, um passe em profundidade com a perna canhota, ou, por exemplo, uma finalização de longa distância, ou até mesmo um cruzamento dentro da grande área. Então acho que a gente pode destacar o Bryan Orozco desta maneira. O Palacios, ele é um pouquinho mais diferente, também costuma fazer mais o lado direito, mas ele é destro, né, pode fazer também as duas beiradas do campo. Outros pontos também para a gente destacar: 1,75 m de altura, canhoto, ele pode fazer também uma outra função, como um segundo atacante, vindo atrás, por exemplo, do centroavante. Ele marcou muitos gols desta maneira lá na segunda divisão argentina, pelo time que ele estava na temporada passada, aparecendo principalmente para dar aqueles toques de primeira dentro da grande área, uma possibilidade, um cruzamento que vem de trás e ele batendo, por exemplo, rasteiro de primeira e fazendo seus gols. Tanto é que foi importante, marcando esses seus 2 gols, né, na temporada passada, em 15 partidas pelo Deportivo Morón, na disputa da segundona argentina. Então, um jogador que tem sim uma boa interpretação ali dentro da grande área, aparecendo bem, se posicionando da maneira correta para finalizar de primeira e marcar ali os seus gols. Sim, números interessantes. Por ser um jogador jovem, no total durante a sua carreira, ele tem aí 49 partidas no total, com 7 gols marcados para um jogador de meio campista, né? Sim, são números interessantes. Agora, falando um pouco mais sobre a sua trajetória no Estudiantes, ele começou até a temporada com maior moral, tendo ali algumas possibilidades na pré-fase, né? Naquela primeira fase, antes da fase de grupos na Libertadores, onde o Estudiantes teve que passar por 2 equipes. Teve ali algumas boas possibilidades no Campeonato Argentino, até mesmo na Libertadores, né? Foi, por exemplo, participou de 10 minutos contra o Bragantino, foi titular diante o Vélez em uma derrota por 4-0, participou de 81 minutos daquele compromisso, mas no final da temporada acabou terminando muito mal. O último jogo que ele ficou no banco foi lá no dia 14 de outubro de 2022, uma derrota do Estudiantes para o Huracan. Anteriormente a isso, como eu falei para vocês, ele só havia participado ainda no mês de julho, né? Lá no dia 13 de julho, a última atuação. Vou até fazer essa conta aqui, ó. Ele ficou 2 vezes no banco contra o Atlético Paranaense, ainda nas quartas de finais, né, da Copa Libertadores. Então no total foram 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 jogos consecutivos, ficando apenas no banco de reservas e não participando de nenhum minuto, né? O que mostra também essa perda de oportunidades com o técnico do Estudiantes no final da temporada. No comecinho do ano, como eu falei para vocês, foi bem mais utilizado. Vou até verificar que o técnico do Estudiantes, se eu não me engano, é um cara importante no futebol mundial. Deixa eu verificar aqui. Nessa temporada agora de 2023, se chama Abel Balbo. Eu acho que não era esse no ano passado, mas enfim, não teve grandes possibilidades, principalmente na reta final do ano, apesar da boa campanha do time, chegando, por exemplo, até as quartas de finais da Copa Libertadores. Foi eliminado naquela ocasião pelo Atlético Paranaense, né? O técnico no ano passado era o Ricardo Zielinski, um cara já experiente, atualmente está também no Nacional do Uruguai. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse meio campista, né? O Bryan Orozco, bem mais jovem, 24 anos de idade, tem essa característica de uma boa movimentação na região central do campo, mas como eu falei, o Julián Palacios, ele caía mais
pelas beiradas, um meia direita às vezes, um meia central, às vezes até mesmo como um terceiro jogador no meio de campo, né, ali com 4 atletas na meiuca. O Palacios tinha assim uma característica diferente, dessa vez o Orozco mais centralizado. Ainda é uma aposta, não acho que seja o nome ideal para o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, mas por exemplo, chegando agora em um Campeonato Goiano, dá sim pra gente testar. Eu gostaria de trazer pelo menos mais um que trouxesse, né, obviamente eu não tenho esse poder, mas de um cara mais experiente, como o outro venezuelano que foi oferecido ao Goiás, aí sim tem essa responsabilidade para chamar aí a criação de jogadas, né, fazer essa função de um clássico camisa 10, e por que não, um outro mais jovem nesta região do gramado, apostando também no futebol argentino, né, o Brasil, nesse momento, financeiramente falando, tem um poder econômico muito maior do que a Argentina, então apostas que você busca ali, por exemplo, em uma Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, que vai custar 40, 50, 60 mil reais mensais no máximo, você já busca, por exemplo, um bom nome, um nome ok, com experiência, como no caso do Orozco, né, em Campeonato Argentino, em um grande clube, como é no caso o Estudiantes, né, muito tradicional, e também em participações na Copa Libertadores da América. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas tendo no ano passado poucas possibilidades, principalmente na reta final do ano. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou falar vou deixar o vídeo, né, onde eu falei sobre o outro Orozco, o venezuelano, de 31 anos, esse vídeo na tela final, e também sobre essas polêmicas de arbitragem no Campeonato Goiano, análise da vitória contra o Iporá lá no Ferreirão, isso e muito mais, né, lembrando também nosso link do apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!